Olá, amados, graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre os milagres de Jesus, né? E hoje vamos ver o último milagre de Jesus sobre a natureza, na verdade, o último milagre que Jesus operou antes de subir aos céus. Esse milagre, que é o milagre da última pesca, ele está descrito num único evangelho, que é o evangelho de João, né? Capítulo 21, versículos de 1 a 14. E o texto que vamos ler é o texto da Bíblia, a mensagem que diz assim: Depois disso, Jesus apareceu entre os discípulos, agora no mar de Tiberíades, o mar da Galileia, né? Aconteceu assim: Simão Pedro, Tomé, cujo apelido era Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os irmãos Zebedeu e dois outros discípulos estavam na praia. Simão Pedro disse: Vou pescar. Os outros disseram: Vamos com você. Eles entraram no barco, mas não pegaram nada naquela noite. Quando o sol surgiu, Jesus estava de pé na praia, mas eles não o reconheceram. Jesus disse: Paz seja com vocês. Pegaram alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vejam o que acontece. Eles fizeram o que ele disse. De repente, havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam puxá-la. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro percebeu que era o Senhor, vestiu sua roupa que estava despido e pulou no mar. Os outros discípulos vieram de barco, pois não estavam muito longe da praia, cerca de 100 metros, ajudando a puxar a rede abarrotada de peixes. Quando saíram do barco, viram uma fogueira, havia peixe e pão assando sobre ela. Jesus disse: Tragam alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro juntou-se a eles e puxou a rede para a praia, 153 grandes peixes. E mesmo com todos aqueles peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse: A comida está servida. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus então tomou o pão e o deu a eles, fez o mesmo com os peixes, era a terceira vez que Jesus se manifestava vivo aos discípulos, desde que havia ressuscitado dos mortos. Que o Senhor aplique essa palavra ao meu coração e ao seu coração. Então a gente tem aqui alusão à última pesca e tivemos uma primeira. Na primeira pesca, Jesus ele chamou publicamente os homens, né, para se tornarem seus discípulos. E ao fazer o milagre de pegar uma abundância de peixe, ele ensinou aos seus discípulos que o futuro trabalho deles iria consistir em levar pessoas para entrar no seu reino. E até meados do primeiro século, eles ficariam maravilhados com o crescimento da igreja, né? Em poucas décadas após ali o Pentecostes, o evento de Atos capítulo 2, a igreja ela se expandiu de Jerusalém para Samaria, Antioquia, na Síria, né, Ásia Menor, Grécia, partes da África e de Roma, né? E de Roma o evangelho foi adiante, até os limites do Império Romano, né? De acordo com as evidências disponíveis na Bíblia e também nos escritos dos pais apostólicos, Paulo viajou até a Espanha, mas provavelmente até Portugal. E no final do ministério de Jesus, quando ele estava para enviar adiante os seus apóstolos, ele realizou mais uma vez esse milagre da pesca. Ele fez isso providenciando a refeição da manhã para eles ali na praia do Lago da Galileia e também mostrou a eles uma forma, né, de reintegrar o apóstolo Pedro, que eles iriam sair para alimentar o rebanho e pastorear as ovelhas. E aí, quando Jesus primeiro chama pescadores para se tornarem seus aprendizes, eles haviam estado pescando a noite inteira, mas voltado à praia de mãos vazias. Eles testemunharam ali o poder de Jesus sobre a sua criação, quando lhes disse que lançassem suas redes, e como resultado, pegaram muitos peixes. E ele provou ser seu Senhor e também seu mestre, né, que os chamou para o discipulado e os ensinou a serem seus embaixadores. E por fim, né, perto do fim da vida terrena de Jesus, ele instruiu os discípulos a voltarem para a Galiléia. E em obediência às palavras de Jesus, eles voltarem, então, por pouco tempo, seguiram suas ocupações anteriores, né, para prover alimento para suas famílias. Eles colocaram suas redes num barco e no lago, passaram a noite lá a céu aberto e tentaram pegar peixes. Só que
Depois de uma noite de trabalho duro, eles estavam cansados, estavam desanimados, né, prontos para voltar à praia, e o barco estava vazio. E mais uma vez Jesus lhes mostrou seu poder sobrenatural quando pediu que eles lançassem a rede. E como resultado, pegaram um número inesperado de grandes peixes. Enquanto isso, Jesus estava ali preparando o café da manhã, né? Tendo voltado a Cafarnaum, como vimos, 7 discípulos foram pescar. Eram Simão, Pedro, né? Tomé, um dos gêmeos, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, e 2 cujo nome não é citado. Mas, no contexto das necessidades de suas famílias, eles usaram o tempo de espera de maneira proveitosa. Se conseguisse pegar, por exemplo, uma grande quantidade de peixes, mais uma vez poderiam sustentar suas esposas e seus filhos. Então, esses 7 homens foram pescar em uma embarcação, né? O barco pertencia a Pedro, que era bem conhecido, e também era tido como um pescador experiente. Só que naquela noite inteira, as suas redes elas continuaram vazias. Quando o dia despontou, as camadas de vapor apareceram ali sobre o lago, eles podiam distinguir a linha da costa, mas os objetos na praia estavam assim um pouco indistintos. Eles puderam ver um homem em pé na praia, mas eles não conseguiram identificar aquele homem. E quando remaram o barco até mais perto da costa, ouviram uma voz distinta vinda daquela pessoa. E ele lhes perguntava: amigo, vocês não têm peixe nenhum? Ele pareceu ter percebido que o barco deles, né, estava vazio e que eles tinham o espírito desanimado. As suas vozes provavam esse fato quando responderam com um submisso não. O corpo fala, né? Então, o estranho, né, entre aspas, lhes disse que lançassem a rede na água do lado direito do barco, o que eles fizeram. E, para admiração deles, eles foram incapazes de arrastar a rede, né, por causa da quantidade de peixes grandes. E, imediatamente, João soube que o estranho na praia não era outro senão Jesus. E ele disse a Pedro: é o Senhor. No mesmo instante, né, os 2 homens viram a ligação entre esse resultado da pesca e aquele de poucos anos antes, quando Jesus os chamara para serem seus discípulos. E nesse momento, ali no final do seu ministério, Jesus mais uma vez demonstrou seu conhecimento divino, fazendo que eles pegassem peixes em abundância. Então, em resumo, ali estava uma repetição do mesmo milagre. E Simão Pedro, de acordo com a sua natureza impetuosa, né, tinha tirado suas vestes exteriores e pulou no lago, né, nadou a curta distância de quase 100 metros e encontrou-se com Jesus. Os outros homens não foram tão apressados, né, quanto o apóstolo Pedro. Eles continuaram a tarefa de puxar para a terra a rede cheia de peixes. E quando os outros homens chegam à terra firme, saltam do barco, viram que Jesus tinha preparado ali o café da manhã, né? No fogo de carvão, ele estava ali grelhando um peixe e havia pão. Então lhes pediam que trouxessem alguns dos peixes que tinham acabado de pegar, e assim fazendo, eles participaram do milagre que acabara de ocorrer, né? De fato, a presença de um fogo, do peixe e do pão pode em si ter sido um milagre da parte do Senhor nosso Deus. Então, enquanto isso, amados, Simão Pedro foi ao barco pesqueiro, soltou a parte de cima da rede, ajudou os homens a puxar a rede para a praia, e a pesca tinha rendido 153 grandes peixes, que, apesar do peso, a rede não se rasgou. E aí Jesus convida os discípulos para comer com ele na praia, né? Mas a disposição dos discípulos foi um pouco comedida, com reserva. Eles sabiam que estavam na presença do Cristo ressurreto. Mas nenhum dos presentes ousava confirmar isso, perguntando a ele: quem é o Senhor? Jesus tomou o pão e os peixes e deu-os, né, para os discípulos. Ele havia feito comida suficiente para todos eles. Jesus foi o anfitrião e eles foram convidados. Então, esse café da manhã ali na praia da Galiléia, ele simboliza o grande banquete no céu. Jesus vai ser o anfitrião e seus seguidores, que somos nós, né, seremos os hóspedes. E as suas palavras serão: venham e comam. Né? Elas vão soar de uma vez para nós de forma muito linda. Então, vamos entender esse incidente dentro da perspectiva correta. Primeiro,
O enfoque desse milagre ele não está no número de peixes que foram pescados, porque o número de 153 não é simbólico. Ele aponta para João, né, que como testemunho ocular registra precisamente o que aconteceu. E isso também está refletido no registro da distância, de quase 100 metros, ele coloca, bem como no fato deles terem lançado a rede do lado direito do barco. Então, João estava lá e se lembrava de todos os detalhes. E o ponto principal desse milagre é que ele demonstrou a Pedro e seus companheiros, né, de discipulado o poder divino e o conhecimento de Jesus que continuaria acompanhando eles no ministério apostólico. Mesmo hoje, né, a presença de Jesus está comigo e com você, com cada um de nós que confia em sua palavra. Ele diz, eu estou convosco até o fim dos tempos. E para além desses versículos que lemos, também, quando a gente lê a partir do versículo 15, do capítulo 21 de João, a gente vai ver que Pedro foi restaurado. Quando a refeição termina, Jesus separa Pedro da companhia dos outros discípulos, né? No último dia da vida terrena de Jesus, o que aconteceu? Pedro negou Jesus por 3 vezes seguidas. E agora na praia, junto do lago, Jesus pergunta 3 vezes sem interrupção se ele o amava. E a cada pergunta, né, Pedro respondia afirmativamente e Jesus lhe perguntou sucessivamente, lhe respondeu sucessivamente: apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. Só que quando Pedro ouviu a mesma pergunta, tu me amas, né, pela 3ª vez, ele ficou visivelmente magoado. Respondeu a Jesus em voz baixa, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Agora há um parêntese aqui. Quando Jesus pergunta a primeira vez, Jesus pergunta assim, Pedro, agapas-me, ou seja, você me ama na dimensão do amor do Pai? E Pedro responde, sim, Senhor, filéu, ou seja, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu sou seu amigo. Jesus pergunta novamente, como se dissesse assim, olha, Pedro, eu não estou te perguntando se você é meu amigo, eu estou perguntando se você, agapas-me, se você me ama no amor do Pai. A resposta de Pedro, segunda vez, foi, sim, Senhor, filéu, ou seja, o Senhor sabe que eu sou seu amigo. Na 3ª vez, Jesus pergunta, Pedro, filéu, ou seja, você é mesmo meu amigo? E aí Pedro fica magoado e responde, Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabe que eu te amo. Nós, na verdade, não sabemos amar ao Senhor como deveríamos amar. E antes que Pedro pudesse, porque aqui ele foi restaurado, né, de uma forma mental, psíquica, emocional, espiritual, pudesse ser totalmente restaurado como apóstolo de Jesus, o Senhor Jesus imprimiu nele por 3 vezes o conceito de amor, né, em forma de pergunta e de resposta. E isso foi feito por 3 vezes para que fosse enfatizado. Então, Pedro agora tem novas responsabilidades. Ele iria servir a Jesus como cabeça dos apóstolos. O que a gente aprende com isso? Primeiro, que esse foi o último milagre que Jesus realizou antes de subir ao céu. E como com esse ele concluiu a série de milagres que acompanharam o seu ministério. Os apóstolos eles receberam o dom espiritual de fazer milagres em apoio à pregação, né? Mas com a morte dos apóstolos no 1º século, sua autoridade cessou. E o Novo Testamento ensina que só Jesus chamou os apóstolos. Depois de passar uma noite em oração, ele chamou 12 homens para serem seus discípulos. Quando Judas, por exemplo, comete suicídio, o que acontece? Os apóstolos lançam sortes para nomear um sucessor. Mas Jesus, né, foi quem controlou a sorte ali e escolheu Matias, né, na dimensão do Espírito Santo. As portas de Damasco, o Senhor chamou quem? Chamou Paulo para ser apóstolo aos gentios. Né? Então, o outro milagre, o milagre da primeira pesca, ele se refere aos discípulos como pescadores de pessoas. O milagre da segunda pesca vai focalizar a atenção sobre o seu chamado como pastores de ovelhas. No primeiro incidente, Pedro se viu como um homem pecador e no segundo como um homem restaurado, que foi instruído a cuidar do povo de Deus. Então, amados, assim como Jesus instruiu seus discípulos para lançarem sua rede ali no lago e apanharem peixes, do mesmo modo, ele instrui a mim e a você hoje, como seus seguidores, a levarmos a mensagem do Evangelho às pessoas, né? Para que assim elas se aproximem de Deus e reconheçam ao Senhor como Pai, ao Senhor nosso Deus como Pai, e reconheçam Jesus Cristo como Senhor das suas vidas e como Salvador. Essa é a mensagem, amém?
Portanto, que o Senhor nosso Deus abençoe ricamente. Fiquem com Deus.